fazer, indicando tempo, clima, qualquer coisa referente a tempo, ele fica impessoal. Então é uma particularidade do verbo fazer que nós estamos vendo aqui, certo? Olha lá, faz 10 anos que os 10 anos não fazem nada. Vamos pensar assim para ficar fácil. Na B, como é que vai ficar? Vai fazer 3 anos ou vão fazer 3 anos? Vejam que é a mesma propriedade, não é? Do que eu expliquei lá atrás. Tem de ficar, vai fazer 3 anos? Por quê? Porque o verbo fazer, que é o principal, indicando o tempo, fica invariável, ele fica impessoal. Claro que o auxiliar também ficará. Se ele é impessoal, lembra? Não existe sujeito na oração. Não existe sujeito. O vai aqui não vai ter com quem concordar. Na C, deve ou devem fazer 2 anos? Não é a mesma coisa, gente? Deve fazer 2 anos. Mesma coisa, ó. Verbo fazer indicando tempo, certo? É o verbo fazer que está indicando tempo. Os 2 anos estão fazendo nada. Então, o auxiliar obedece. Isso aqui tudo fica impessoal, certo? Na D, como é que vai ser? Faz ou fazem verões incríveis no Rio de Janeiro? Faz. Por que faz? Verões não fazem nada. É clima, tem relação com o tempo, então não varia. Certo? O verbo fazer fica impessoal. Na letra E, ontem, fez ou fizeram 2 semanas? Ó, veio outra. Que cessaram as buscas ao avião perdido. Vamos lá. Ontem, fez. Mesma coisa. 2 semanas, não fazem nada. Deu ideia de tempo e clima, verbo fazer fica impessoal. Então, conclusão. Sujeito inexistente. O verbo fazer, indicando tempo decorrido ou clima, é verbo impessoal e deve, portanto, permanecer na terceira pessoa do singular. Certo? Tranquilíssimo isso daí, muita gente já deve falar tudo certinho mesmo, né? Muitos de vocês são gente linda. Quem falava isso é culpa do povo, não sua, porque as pessoas falam tanto que você acredita que seja verdade. Não é isso? Eu tenho certeza que é, porque a gente vai assimilando o vício do povo. Aí não tem jeito, mas se ficou, fica valendo, né? É um problema. Então vamos lá. Aqui o verbo ser. Vamos ver o verbo ser aí. Pronto. A câmera chegou. Então, o que acontece com o verbo ser, gente? O verbo ser é um verbo estranhíssimo, eu diria. Porque ele faz concordância de uma forma bem diferente de todos os outros verbos. Ele faz bem diferente. E aí é o seguinte, a gente vai ver aqui, ele também está indicando tempo, aqui. Ele também vai indicar distância. Ele também vai indicar data. Tudo que é relativo a tempo, né? Data, hora, distância. O que vai acontecer é que esse verbo aí também ficará impessoal. Mas, ao contrário dos verbos anteriores que eu mencionei aqui, ele vai concordar com o numeral. Ele vai concordar com o numeral. Então, vamos fazer aqui. Na letra A, ontem, passado. Ontem foi 1º de maio. Não há sujeito nessa oração. A gente continua trabalhando, está aqui na observação, ó, com o sujeito inexistente. Assim como aconteceu com o verbo fazer lá atrás, que não aceita sujeito, com o verbo haver, que não aceita sujeito. Estamos vendo aí os casos mais importantes de sujeito inexistente ou de oração sem sujeito, que dá na mesma. Certo? Que eu fiquei repetindo 500 vezes. A oração fica sem sujeito, a oração fica sem sujeito. É a mesma coisa. Então vamos lá, ó. Ontem foi 1º de maio. Aqui, o verbo concordou com o numeral. É assim. Então na letra B, ontem foram 10 de maio. Ai, professora, que coisa estranha. Mas ninguém fala desse jeito. Quem diz que é preciso se incomodar com o povo? Ninguém. Esquece o povo, o que ninguém fala não importa. O que interessa é que é assim que funciona. O verbo ser concorda com o numeral. Ontem foram 10 de maio, certo? A não ser, neste caso aqui é o seguinte. Olha só, deixa eu ver. Nestes 3 casos, nós temos indicação de data, não temos? Então, veja bem, nós temos 2 possibilidades aqui. Ontem foram 10 de maio, que eu acho chiquíssimo cá entre nós, ou
Ontem foi 10 de maio. Agora, por que eu posso pôr o verbo singular na data? Porque a gente pode ter assim... Peraí, que eu errei aqui. Ontem foi dia... Como a gente... agora eu posso falar como a gente fala, ó. Ontem foi dia 10. Como nós falamos isso o tempo todo, ontem foi dia 10, ontem foi dia 10, a gente grava que o verbo ser fica no singular aí. É quando eu ponho ontem foram 10 de maio, vocês ficam tudo de cabelo em pé, não é verdade? Mas ontem foram 10 de maio para combinar com 10, ou ontem foi dia 10, mas veja o que aconteceu. Aqui o verbo ser concordou com dia, e dia é um substantivo, portanto ele manda mais que o numeral. Por isso que nessa hora o verbo ser deixa de obedecer ao numeral e passa a obedecer ao substantivo, certo? Mesmo que este substantivo esteja subentendido, ou seja, se nós falarmos ontem foi 10 de maio, nós não falaremos errado. Só que com essa consciência de que a palavrinha dia está lá subentendida. Tudo bem? Por isso que existe a variação e a gente acaba optando pelo verbo no singular mesmo, que é mais fácil, tá? Na outra frase, a gente tem amanhã. Amanhã é futuro, gente, vamos lá. Será ou serão 25 de dezembro? Isso, eu escutei. Tanto faz, muito bem. Tanto faz, por que é tanto faz? Não é tanto faz aleatório, né? Serão 25 de dezembro, combinou com o numeral. Ou será... com a palavra dia expressa aqui, ou não. Certo? Assim. E na D? Como é que vai ficar? São 12:30 ou é 12:30? Como é que vai ficar? É 12:30. Vamos combinar com o numeral? Meio é metade. Certo? Se meio é metade, não deu nenhum. Como é que eu vou pôr no plural? Professora, mas aquela metadinha ali não funciona? Não funciona, porque é metade de um dia mais meia hora. Não deu inteiro de nada aí pra gente começar a colocar no plural. É matemática isso, pessoal, presta atenção. Meio-dia é metade do dia, concorda comigo? E meia hora é metade de uma hora inteira, só isso. Não deu 2 dias nem 2 horas para a gente colocar esse verbo no plural, compreenderam? Então você faz a concordância com a metade. Metade é, pronto, meio-dia é. Entendido isso? Aliás, ninguém erra quando o numeral ali é outro, né? Se fosse assim, ó, é 1h30, então é 1h30, a gente fala. Desse jeitinho, ó. Vou pôr em numeral aqui, mas na fala fica é 1h30. Ninguém fala são 1h30 porque tem metade aqui. Concorda comigo? E ó que nem é dia, hein? É 1 hora mais metade de 1 hora, não é isso? Mesmo assim a gente não põe. Agora, e se eu colocar o numeral 2 ali, como é que vai ficar? São 2h30. Aí ninguém erra isso. É só porque aparece meio ali na frente do meio-dia, e aí você quer somar mais a outra metade, fica essa bagunça aí. Entendido? Então vamos lá, na letra E. Já é meia-noite. Só temos metade da noite aqui. É o numeral que comanda. Na F, são 4 horas. Certo? E daqui a Santos... são 70 quilômetros. Tudo bem? Pronto, o resto é muito facinho. Acabou-se a história. Ok? E aí, belezinha com o verbo ser? É tudo oração sem sujeito. Olha que infernento esse verbo ser, né? Mas ele concorda com o numeral. É assim que funciona. Então, vamos caminhar aqui. Você sabe que de resto, mesmo o verbo ser sendo tão irregular assim, as pessoas de modo geral não erram o uso dele. A gente acaba não errando. As particularidades eu vou falando, mas a gente acaba não errando. Vamos lá. Agora nós entramos nas particularidades de formação de sujeito. Então a gente tem que prestar atenção. Nós temos aí. Na letra a maioria. Fala pra mim, como é que vai ficar o verbo? A maioria conseguiu ou conseguiram o sucesso? A maioria conseguiu. Ótimo. Tá aí. A maioria conseguiu. Só que é o seguinte. Essa palavra maioria,
é palavra singular. Mas na ideia, ela é plural, não é isso? É aí que está a particularidade. Como ela é singular, concordância gramatical, qual que é? Verbo no singular e acabou essa história, não se fala mais isso. Não é? É. Mas na letra B, a gente tem assim, a maioria dos candidatos. Vejam, maioria é núcleo, continua singular com ideia de plural. Só que agora ela veio acompanhada do adjunto aqui, ó, desse termo aqui. Ela veio acompanhada porque esse D não faz acompanhamento? Faz, a gente viu em morfossintaxe. Esse D relaciona candidatos à maioria, certo? Então o que acontece, ó? Como esse D associou candidatos à maioria, a gente sabe que vai ser a maioria dos candidatos, portanto a gente sabe que vai ser um grande número de candidatos. E aí a gente pode fazer a concordância ideológica, a concordância com a ideia. Ou seja, a maioria dos candidatos conseguiu, aqui, combinando com maioria, tudo em vermelhinho aí. Ou, porque tem os candidatos expressos aí, a gente pode fazer também, conseguiram, concordando com a ideia de vários candidatos. Vocês entenderam? Olha lá, tanto vai fazer, certo? A preferência seria um singular, né? Porque é o núcleo do sujeito, mas isso só acontece por causa disso aqui. Porque a palavra tem o sentido de plural, é o sentido de coletivo, né? Arquipélago fica no singular, mas representa muitas ilhas. Então é assim, eu estou simplificando, você pode fazer conseguiu combinar com maioria ou conseguiram combinar com candidatos. Mas lembra que é concordância gramatical ou ideológica. São coisas diferentes aqui, porque pela gramática é o conseguiu. Tá certo? Na C, a multidão, fácil. A multidão aplaudiu. E acabou-se a história, né? Na D, a multidão, e agora, de torcedores. Pronto. Agora nós temos duas possibilidades. A multidão aplaudiu. Se vocês soubessem como isso cai em prova, mas cai bastante mesmo. E uma vez tive um aluno que eu falei que ele falou assim para mim: eu não acredito nisso, professor, não é possível você estar explicando isso. É possível, sim. São as nuances da linguagem, isso vai incorporando a gramática, vai refletindo depois na prova, certo? Se quando você estudou era só a multidão de torcedores aplaudiu, pois é, o tempo passou e as coisas mudaram. E aí a multidão aplaudiu. Nesse caso, como veio acompanhado de termo no plural, podemos dizer então que a multidão de torcedores aplaudiram. Certo? É isso aí. Depois, na E, sob um sol escaldante, uma porção de moleques. Ó, uma porção de moleques. Porção é a mesma coisa, é singular com ideia de plural. Então, uma porção jogava, certo? Uma porção jogava, ou como a gente tem o termo no plural, de moleques, ó, jogavam. Tudo bem? Então tem que tomar cuidado com o núcleo que aparece ali. Na letra A da conclusão, nós temos sujeito é expressão de sentido coletivo, não importa. O verbo fica no singular. Isso não importa. O sujeito é expressão de sentido coletivo, como a gente viu, com o adjunto no plural, o termo que vem lá no plural, esse adjunto aqui, torcedores, candidatos, certo? É isso. Deixa eu pintar aqui para não dar confusão depois quando vocês pegarem a louça. Pronto. Então, adjunto no plural, o verbo fica no singular ou no plural. Aqui tanto vai fazer mesmo, singular ou plural. Tá bom? Tranquilinho. Tranquilinho isso aqui. Essa matéria é bem gostosa de estudar,
quando a gente põe na prática, especialmente de questões, fica gostoso de fazer, porque ela é prática. Depois que você já fez algumas com aquele raciocínio básico, que a gente fez até particularidades, né? O restante acaba sendo fácil, que você já tem a noção do que você está fazendo, né? E o que mais cai mesmo em prova é aquele primeiro bloco. Aquele que havia o C, pronome passivador, o C, índice de determinação do sujeito, o núcleo do sujeito que não é preposicionado, isso cai direto. O verbo haver com sentido de existir, esses daí, olha, passam na frente de muitas outras condições. Mas enfim, de vez em quando caem as outras, como essa que eu acabei de explicar e cai bastante. Então é uma questão só de prática para você ir fazendo a diferença. Porque a concordância, como vocês estão vendo, ela pode ser de ordem gramatical, a maioria é, certo? Mas ela tem muito também da irregularidade por conta do que eu mostrei aí para vocês, por exemplo, que a gente fala da concordância ideológica, que muitas vezes você pode mudar uma concordância por causa da ideia, né? Nós podemos falar, todos somos brasileiros? Sim, claro que eu posso, porque gramaticalmente todos são. Todos, igual a eles, terceira pessoa do plural, todos são. Mas se eu quiser me incluir, como é que eu faço? Aí eu ponho, todos somos brasileiros. Professora, não podia ser simples e falar, nós somos brasileiros? Sim, mas se eu quiser ser chique, né? Se eu quiser ser chique, diferente, singular, adverso, o que vocês quiserem. No lugar de falar, nós somos brasileiros, eu vou falar, todos somos e pronto, me incluo e você tão feliz. É o que pode acontecer, porque você faz a concordância com a ideia. Olha, São Paulo, por exemplo, vocês vão de ouvir comigo, né? São Paulo é um estado lindo e uma cidade maravilhosa, não é assim? Então eu posso falar São Paulo é lindo, como eu posso falar São Paulo é maravilhosa. Vai depender da minha referência ideológica aí. São Paulo estado ou São Paulo cidade? Vocês entenderam? Isso tem até nome, chama-se silepse. Volta para mim um slide, por favor. Chama-se silepse, né? Não é aqui não. É para voltar. Chama-se silepse. A gente fala que é uma concordância irregular. Aqui, né, quando esses exemplos que eu dei, eu vou pôr aqui junto, porque a gente também fez concordância ideológica aqui. A silepse é sempre uma concordância irregular possível. Falou-se em silepse, falou-se em concordância irregular. Tá certo? Então isso é possível. Tanto é que naquela concordância dos pronomes de tratamento, quando a gente faz assim, Vossa Excelência receberá seus projetos em mãos. Então, isso é concordância ideológica também, não é? É lógico que é, porque eu estou falando com a pessoa e boto tudo em terceira pessoa. É por isso que confunde tanto vocês. Tem de lembrar da formalidade, do distanciamento. É a ideia, não é a gramática. Tá certo? Então, você tem várias nuances de silepse. A questão é você compreender os casos que eu vou pondo, né? E para muita gente aceitar, para outros, você, isso eu já sabia. Tranquilo, acontece mesmo. Vamos embora, então. O que nós vamos ver aqui agora, no próximo caso... já pôs para mim. Pronto, obrigada. Tem lá, o Brasil é um dos países que mais ganhou ou ganharam título no futebol. Conta para mim o que vocês acham. O que vocês acham? Esse verbo vai ficar no singular ou no plural, hein? Olha lá, o Brasil é um dos países que mais... Olha, eu escutei as duas coisas. Eu escutei. Em verdade, o que acontece é o seguinte. Vamos fazer a divisão. Aqui, porque eu achei um que, não achei? Achei, olha lá. O Brasil é um dos países que mais... Tá certo? Veja só o que acontece. Nós temos as duas orações aí, do verbo ser e do verbo ganhar ali, não é isso? Então, o que acontece? Se a gente tem aqui um que e esse que é um pronome relativo, olha o que ele pode fazer. Ele vai substituir um nome antecedente, certo? Então, ele pode retomar países, ele pode retomar um. E aqui neste texto, quem que é esse um aí, hein? O Brasil, que afinal de contas está aqui, ó. O Brasil é um, certo? Então, veja bem, Brasil e um são a mesma coisa semanticamente falando. E aí, o que a gente tem antes desse que é este termo aqui. Só que dentro deste termo aparecem dois nomes. Concordam comigo? Olha lá, o um substitui o Brasil, passou a ter valor de nome.
Países é substantivo mesmo, com valor de substantivo. Quando o que aparece ali na oração da frente, e veja o que nós vamos fazer, que mais ganhou, por exemplo, pensa comigo, quem que é o sujeito desse verbo ganhar aqui? Vamos ver quem lembra que eu falei hoje isso. Qual que é o sujeito do ganhar? O que? Porque o que está nessa oração para representar países ou para representar o Brasil, certo? Agora pensa comigo uma outra coisa. O Brasil não faz parte desse conjunto de países que ganhou mais títulos de futebol? Ele faz parte, ele está lá dentro daquele conjunto de países. Por isso, a gente pode fazer o seguinte. O Brasil é um dos países que mais ganhou e fica correto. Correto? E aí, o sujeito é o quê? Nós vamos entender que ele retomou, assim no singular, até por de azulzinho, ó. Nós vamos entender o seguinte, que esse ganhou está no singular para retomar um, que já está em azulzinho aqui. Pronto. Vou deixar tudo em azulzinho para vocês fazerem as equivalências quando estiverem estudando, quando pegarem a lousa para estudar. E aí, deixamos o verbo no singular justamente porque ele vai obedecer ao que é o sujeito gramatical, pensando nesse um que é possível de ter sido retomado pelo que. Tá certo? Mas, nós também podemos colocar ganharam. Sem problemas no sentido do texto, porque, de novo, o que é o sujeito gramatical, só que nesse momento ele retoma países. É isso que aconteceu aí. Tá vendo, ó? As duas formas ficam corretas. Agora, elas ficam corretas, torna a dizer, porque isso não mexe no sentido do texto. Esse que pode retomar um ou outro. Países aí são os países que... E o Brasil está inserido nesse grupo de países. Portanto, se nós mantivermos o verbo no singular, o que vai acontecer é que a ênfase ou a referência é só o Brasil mesmo. Estamos enfatizando nosso Brasil faz parte, né? Agora, se nós deixarmos no plural o verbo, é porque eu estou me referindo ao Brasil e a todos os outros países juntos. Por isso não muda o sentido. Não vai alterar, não vai prejudicar o texto. Tá lá, tá tudo certo. Então, na letra B, essa equipe é uma das... Vamos lá. Que podemos colocar participou. Agora vamos lá. Esse participou no singular faz a gente entender que o que retomou essa equipe aqui. Certo? Mas se nós colocarmos participaram, as duas formas ficam corretas e nessa hora a gente entende que o que é sujeito outra vez, só que agora ele retoma esse azinho aqui, ó. Ó o artigo que tem função de nome aí. Não é um artigo com função de nome? É porque esse as está representando quem? As equipes, certo? Equipes. É uma das equipes. Tá aí. É uma das equipes. Tudo bem? É assim. Agora atenção, né? Se eu digo um dos meninos quebrou ou quebrar a janela? Muito bem, quebrou. Agora, por que quebrou e não quebraram e não pode ser quebraram? Não pode ser quebraram. Por quê? Que não pode ser quebrado? Porque aqui a gente volta para aquela formação de sujeito simples em que o núcleo não é preposicionado. Um quebrou, certo? Olha lá, um quebrou. Entendido? É o que aconteceu aí. Qual que é a diferença deste exemplo aqui para estes dois anteriores? É que nessa formação do exemplo aqui de baixo, da atenção, eu pus um dos meninos, mas eu pus um quê? Não. Quem faz o estrago lá em cima é o quê? É o quê? E vão entendendo bem essa ideia, porque ela é importantíssima, certo? Vão entendendo bem. Conclusão. Um dos que, uma das que. É assim que você vai encontrar num monte de gramática. Eles só falam isso pra gente. Um dos que, uma das que, verbo no singular ou no plural. Tanto faz. Que basicamente é isso, não é? Desde que você não mexa no sentido do texto, tá tudo certo.
Prontinho. Vamos caminhar? Vocês já estão cansados já? Já? Ai, que coisa feia, não. Essa turma aqui não cansa, não. Essa turma não cansa. Coisa louca. Olha lá. Pensa no salário que você vai ganhar depois que você passar, que você acha tudo lindo aqui. Vamos embora. Ó, aqui eu não quero ver ninguém sofrendo. Eu não quero ver ninguém sofrendo, porque antes de começar qualquer coisa, já vou avisar. É uma particularidade, mas que condiz com a regra geral, que condiz com a básica, com a formação básica da língua. Veja bem, eu tenho aqui mais de um ministro. Apoiou ou apoiaram o presidente? Mais de um ministro? Apoiou, não é apoiaram, não. Ó, quando houver a expressão mais de um, qualquer coisa, mais de um X, mais de um Y, não importa, você não vai pensar na ideia. Aqui não é para você pensar na ideia. Aqui não é para você pensar na ideia, é para você pensar no núcleo do sujeito. A formação de sujeito é esta. Mais é advérbio. Ou palavra denotativa também, dependendo, né? O de, preposição, só faz parte desta composição mais de. Tá vendo? Então, é só uma composição. Qual que é o núcleo do sujeito mesmo? Ministro. Certo? Um ministro apoiou. É isso. E é fácil de entender isso. Do mesmo jeito que a gramática, a matemática também ajuda nessa hora. Veja bem, 1,5 milhão ou 1,5 milhões? A pergunta que não quer calar. Vamos lá. 1,5 milhão ou 1,5 milhões? Milhão. Milhão. Por que é 1,5 milhão e não 1,5 milhões, como muita gente por aí faz? Muita gente faz isso. E por que não é? É 1,5 milhão. Porque, em verdade, como tem o 1,5 ali, 1,5, né? A pessoa confunde como no meio-dia e meia, quer fazer são meio-dia e meia. Mas não é assim que funciona, porque não deu nem 2 para cima. O que a gente tem? Se nós pusermos esse numeral por extenso, como é que ele vai ficar? Fala para mim que eu quero escutar. Como é que é no extenso? 1,5 milhão. Então é aqui, ó. 1.500.000. Certo? São casas diferentes. Vocês lembram da quinta série? Casas diferentes, não é isso? Se nós, por acaso, tivéssemos 2,5, aí com certeza seria milhões. Muito bem. E por que foi que a professora explicou isso aqui? Porque 1,5 milhão tem mais de 1 milhão. Tem ou não tem? Tem mais de 1 milhão. E nem por isso o milhão foi para o plural. Certo? É isso que acontece. Professora, mas a gente não vai ter 1,5 ministro. Ah, vai que ele é anão, vai, faz de conta. Pense em alguma coisa para você poder entender. Agora, se você se apoiar na gramática, você não vai errar isso aí. Porque mais de um ministro, esquece o mais de, que não é núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito tem que ser o nome ali. Mas deu uma expressão. E aí o ministro apoiou. Certo? É isso que aconteceu. Na B, sabia-se que mais de um funcionário, e agora? Participou. Tá aí. Na C, mais de um aluno, mais de um professor. Como é que vai ficar essa? Olha o sujeito. Olha o sujeito. Sujeito o quê? Aqui era simples. Só havia um núcleo. Agora, nós temos aluno e professor. Portanto, sujeito composto. Se o sujeito é composto antes do verbo inclusive, não há por que ter dúvida. Faltar. Tá aí. Faltar. Ok? Agora vamos lá. Mais de um político. Agrediu-se ou agrediram-se? O que vocês acham? Hein? Mais de um político. Agrediu-se ou agrediram-se? Pensa. Se nós falarmos mais de um político agrediu-se, qual vai ser a ideia? Aqui vai ficar ridículo. Você vai ver um político se agredindo, o outro político se agredindo, porque mais de um foi se agredindo. Não dá essa ideia de que ele se agrediu? Então, isso acontece porque o verbo está no singular. Se a gente põe mais de um político agrediram-se, qual é a ideia que fica? Qual é a ideia que fica? Vejam,
Se nós pusermos o verbo no singular, nós vamos dizer que a ideia será reflexiva. Se nós pusermos o verbo no plural, a ideia será de reciprocidade. E tudo isso acontece por causa de um carinha pequenininho. Quem que é o responsável por tudo isso? O ser. Ele pode ter a função reflexiva, como ele pode ter a função da reciprocidade. Pelo seguinte, como eu disse, é o sentido nessa hora. Se eu disser que mais de um político agrediu C, você vai pensar num político se agredindo aqui, um outro político ali se agredindo, eles estavam agredindo a eles mesmos, não é isso? Isso é reflexivo, porque a ação vai e volta para a mesma pessoa. Ele agrediu quem? Ele mesmo. Perceberam? Ele agrediu ele mesmo. É como o reflexo do espelho. Vamos lá. Quando você se olha no espelho, você vai lá para o espelho, você fica olhando, o que você vê lá? A sua imagem, não é isso? Mas a sua imagem fica de costas para você? Não, ela fica de frente. Então por que ela fica de frente? Porque é o reflexo, é isso aí. Porque é o reflexo da imagem que volta. A física já chama isso de reflexo, a gramática só continua. É ideia reflexiva, o pronome reflexivo. Com esse verbo no singular, a ideia que vai ficar da reflexividade. Quando a gente põe o verbo no plural, dá a ideia de reciprocidade, porque reciprocidade o que é? Eu faço para o fulano o que o fulano fez para mim. E assim vai. Um faz para o outro o que um fez, certo? Então, nesse sentido, vamos preencher lá a conclusão. Com a expressão mais de um, o verbo fica no singular. Combina com o núcleo nome, certo? Abreviar com L junto ali não tem importância. Se houver repetição da expressão, como aconteceu na letra C, certo? Ou ideia de reciprocidade, na ideia, tá vendo? Ó, com o pronome recíproco, o verbo vai para o plural. Olha lá, por que eu marquei pronome recíproco aqui? Porque ali no meu exemplo tinha o C, certo? Ali no exemplo tinha o C. Tudo bem? É isso. Então, sem sofrimento, tudo muito tranquilo, turma maravilhosa, pessoal que não sofre à toa. Vamos lá, que esse aqui é facinho, facinho. Olha só. Esse caso que nós vamos ver aqui, se você só decorar, é fácil. A questão é você saber o que você está fazendo. Se eu disser assim para vocês: vocês é que farão o trabalho. Tá aí. Vocês é que farão o trabalho. Pensa comigo. Essa partícula aqui, que pode até soar estranho, que muita gente pensaria, mas vocês são que... Mas, gente, vocês são que farão, dá medo, né? Esta expressão aqui chama-se expressão de realce ou expressão expletiva. Certo? Tanto faz como você vai chamar. O que interessa é que se eu quiser tirar esse é que daqui, fará alguma diferença? Não, né? Vejam, vocês farão o trabalho. Normal, certo? Normalmente. Se eu quiser colocar é vocês que farão. Ops, peraí que a caneta surtou. Vamos simular aqui. Vamos simular. Se eu colocar lá. Mas que coisa. Se eu puser são vocês que farão. Cadê? São vocês que farão. Vai ficar melhor? Que susto que eu levei. Olha lá, são vocês. A caneta tá louquinha aqui, eu vou deixar assim mesmo. São vocês que farão. Vamos comparar. São vocês que farão. Dá uma olhada aqui em cima. Não fui eu que fiz.
Não é parecido? Ó, são vocês, aí vem que farão. Certo? A gente muda o conceito daqui de cima. Vejam que mudou. Ali a gente fez vocês é que farão. Certo? Agora aqui, são vocês que farão. Aqui, quando tem o é que é uma expressão de realce, esta expressão fica invariável. Olha lá. Invariável. Aqui embaixo, reparem que isso aqui não deixa de ser realce. Continua sendo realce. Porque afinal de contas, se eu tirar esse são daqui, se eu tirar o que daqui, vai ficar vocês farão. Olha lá, nada se altera, como aqui em cima. Se eu tirar esse é daqui, ou se eu tirar esse que daqui, vai ficar vocês farão o trabalho. Vai dar na mesma, vai dar na mesma. Mas por que muda essa concordância? Só porque o verbo ser está aqui antes do sujeito. Eu não falei que o verbo ser é um mala, que ele é diferente de todos os outros? E aí o que acontece é que ele passa a assumir a flexão do sujeito. É o que a gente está vendo aqui. Certo? É o que nós estamos vendo aí, ó. Não fui eu que fiz este relatório. Vejam que a construção é semelhantíssima, né? Na verdade é a mesma. E aí fica lá. Não fui eu. Vejam que já combinou aqui. Eu estou mostrando aqui que essa informação é muito importante. Então, não fui eu. Agora vai lá. Que fiz. Ó. O verbo está concordando com esse que como um pronome relativo. E aí, quando o que, pronome relativo, representa um sujeito, qual é o comportamento do verbo que a gente já viu hoje? O verbo pula, vai lá e faz a concordância. Tá certo? É isso, ó. O verbo pula, o que, vai lá para o sujeito e faz a concordância. Normal. Só que eu estou dizendo para vocês qual é a diferença de uma construção e de outra. O verbo ser aí na expressão de realce só vai combinar com o sujeito se ele estiver antes do sujeito ali e o que realçando também esse sujeito. Certo? São duas palavrinhas realçando o sujeito ali. Então aqui, ó. Não foste tu que fizeste. Bem tranquilo isso. Olha lá. Mesma coisa. Mesmo raciocínio. Certo? Não foi ele. Como é que vai ficar aí? Não foi ele que fez isso. Tudo igual. Ó. Tá? Não fomos nós que fizemos. Não fostes vós que fizestes. E não foram eles que fizeram. Ah, muito bem, tudo lindo até aqui, tudo bacaninha. Agora a gente vai ver um outro caso. Vocês já marcaram tudo que vocês tinham para marcar aí? Deu, né? Então vamos lá. Que eu fui rapidinha com o verbo, esperei um pouquinho. Ó, aqui. Não é muito semelhante ao que eu acabei de mostrar? A diferença, qual que é? É que aqui eu usei o quem. Ó. Certo? E assim vai. E assim vai. Então é o seguinte, nós temos duas formas de ver esse quem. O quem também pode ser um pronome relativo, viu, pessoal? Ele também pode ser um relativo. Vou até grifar bem, para vocês verem que é aí que está a diferença. Mas ele também pode ser chamado de pronome indefinido. Classificações à parte, o que interessa é o seguinte. Aqui nós temos duas possibilidades gramaticalmente corretas, certo? Esse exemplo aqui é gramaticalmente correto. Então, vamos fazer primeiro o exercício, depois fazer uma observação. Ó, não fui eu quem fez este relatório, não fui eu quem fiz este relatório. O que aconteceu aqui é o seguinte, de modo simples, quando o quem serve de realce do sujeito, certo? Quando o quem serve de realce do sujeito, certo? Nós temos duas concordâncias possíveis aqui, assim, esse fez combinando com o quem,
Porque a gente faz concordância terceira pessoa com quem? Quem veio aqui? Quem falou isso? Não é assim? É. Como também a gente pode fazer o verbo combinar aqui, ó. Puxa lá no quem, mas faz a concordância com o antecedente. Como a gente fez com o que agora há pouco. Ele pula o quem, vai lá atrás e puxa o eu. Então, não fui eu quem fez este relatório, não fui eu quem fiz. Não fui eu quem fez é maravilhoso, é culto, certo? É culto. Gramaticalmente, nós dizemos que as duas formas estão corretas. Que você pode pensar o quem como relativo ou como indefinido, mas não é o principal. O principal é você saber que gramaticalmente fica correta a concordância com o quem em terceira pessoa ou com o antecedente desse quem. Então, vamos continuar nessa linha de raciocínio. Não foste tu quem fez, combinando com o quem, ou não foste tu quem fizeste. Tá lá. Tanto vai fazer. Certo? Depois, não foi ele quem fez este relatório, não foi ele quem fez, aqui sem saída, né? Tudo igual. É ele e o quem, certo? Não fomos nós quem fez, não fomos nós quem fizemos. Ou não fostes vós quem fez, combinando com o quem, ou fizestes, combinando com o vós. Certo? E aqui, não foram eles quem fez, de novo, sempre lembrando que a concordância está aqui. Ou não foram eles quem fizeram. Então, gramaticalmente correto. Mas, veja bem, por que o lógico é o verbo concordar com o quem e não com o antecedente dele? Por causa da estrutura que nós vamos ver aqui. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar essa mesma primeira frase aqui, não fui eu quem fez ou fiz este relatório, eu vou pôr numa outra ordem. Vai ficar assim. Quem fez este relatório vai lá. Não fui eu. Vejam como isso fica muito claro nessa ordem. Aqui não tem jeito. Aqui você não tem duas possibilidades de concordância. Tem ali duas possibilidades de concordância? Não. Porque o sujeito do fez é o quem? Claramente. Olha lá o pronome indefinido, tá vendo? Aqui pronome indefinido e aqui visto como pronome relativo, que é aquele que retoma o antecedente. Por que pronome indefinido? Porque o pronome indefinido dá informação, mas não especifica. Ele disse quem, de fato? Não, alguém. Então, veja bem, esse pronome indefinido aqui, certo? Deixa eu pôr aqui embaixo uma legendinha. Esse pronome indefinido é aquele que vira interrogativo na pergunta. Quem veio aqui? Quem fez este relatório? Porque é assim, os indefinidos viram interrogativos, certo? Porque se a gente não sabe, a gente pergunta com ele. Se eu não sei quem foi, eu pergunto quem veio, né? Então, é isso. Ele vira pronome indefinido e vai lá. Quem fez esse relatório não fui eu. E o verbo ser, como todos nós sabemos, sempre concorda com o pronome pessoal. Fui eu. Toda vez que tiver pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós, eles, vai concordar. Ou vocês falam é nós na fita? Não, né? Somos nós na fita. Somos nós. Ah lá, concorda com o pronome pessoal. Certo? Então, foi eu que fiz isso? Não, ah lá. Fui eu que fiz isso. Foi é o verbo ir, né? E ainda vai ficar ele foi, não eu foi. Entenderam, né? Entenderam. Porque o verbo ir e o ser são iguaizinhos aí. Eu fui ao bar, caminhei. Agora, fui eu do ser, eu, sou eu, né? Aí, no passado, vai ficar assim. Tá bom? Então, aqui seria a forma culta de montar a frase. É isso que eu quis dizer para vocês. Aqui a gente tem a forma culta de montar a frase. E aí, ele tem uma outra visão. Ali ele é o indefinido. E aí, o verbo tem de concordar com ele. Conclusão. Sujeito realçado pela palavra que? O verbo concorda em pessoa e número com o antecedente do que? Se o sujeito for representado pelo quem, o verbo deverá ficar na
terceira pessoa do singular, já marquei norma culta aí, ou concordar com o termo antecedente. Pronto, simplifiquei ali embaixo, mas expliquei todos os pormenores. Tudo bem? Há perguntas? Tá. Vamos fazer esse aqui. Esse aqui todo mundo sabe. Esse aqui todo mundo sabe, eu tenho certeza. Vamos ver? Vamos ver. Campinas, gente. Campinas possui ou possuem? Fala pra mim. Campinas possui. Olha, acabamos de achar um outro caso de silepse. Veja se não é uma regularidade isso. Porque veja bem, Campinas não é um monte de Campina? Nem por isso a gente deixa o verbo no plural. Certo? Campinas a gente faz a relação com a cidade, então deixa o verbo no singular. É uma concordância ideológica, certo? Da ideia. Na B, Santos, isso, orgulha-se. Na C, o Amazonas nasce. Vocês vejam que aqui não haveria nem dúvida, porque o já está dizendo que Amazonas é uma coisa só, vamos dizer assim. Então, mesmo esse S aqui não faz a gente pensar no plural, porque o já denunciou. O artigo está aí para denunciar, certo? Está aí. Na D, os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Olha o artigo aí, gente, ó. Você pode falar os Estados Unidos chegou, as mina foi, né? Vai ficar igualzinho esse negócio? As mina foi, não dá não. Os Estados Unidos chegou, também não vai dar. Então tem que ser os Estados Unidos. Aê, chegaram. Quem determinou isso antes do substantivo foi o artigo, que ele já indicou. Os, são os, vai pôr no plural, tá? E na E, os Andes, mesma coisa. Os, olha lá o artigo aqui determinando. Os Andes atravessa. Conclusão. Se o sujeito for representado por um nome próprio, com artigo plural, o verbo fica no plural. Sem artigo ou com artigo singular, o verbo fica no singular. Foi o que aconteceu aqui. Na A, na B, na C, na A, na B e na C. Aqui, ó. Nesses três casos, a gente tem o verbo no singular, independentemente do plural do substantivo aqui, ou do S do substantivo, vamos dizer assim, vai. E na D e na E, o artigo veio e já determinou que o verbo teria que ir para o plural para fazer a harmonia aqui, né, da construção. Tá bom? Prontinho. A gente começou com um pouquinho de atraso, né? Vou dar uma descontadinha. Olha aí, vamos ver mais esse caso aqui. Que aí na outra aula, deixa eu só ver uma coisa. Ah, não tá indo. Então deixa. Que na outra aula a gente só termina essa parte, falta pouquinho, e a gente vai começar a análise sintática com regência tudo junto. Então vamos lá. O Brasil ou a Argentina? Ah, essa é fácil. Essa é fácil porque eu sei que ninguém vai errar. Fala pra mim, o Brasil ou a Argentina? Vamos ver. Ganhará ou ganharão? Como é que vai ficar isso? O Brasil ou a Argentina? Ganhará. Eu sabia que ninguém ia errar essa daqui. Porque afinal de contas, ninguém pensa na Argentina ganhando, né? Se tiver algum argentino aí, perdeu. Perdeu, porque nós somos tudo brasileiro. Então, o que vai acontecer? Brasil ou Argentina ganhará, porque este ou traz pra gente uma ideia de exclusão, certo? O que a gente também pode chamar e chama de alternância. Mas vamos pensar na exclusão, que é melhor? Eu acho melhor que pensar na alternância, que dá na mesma, mas o nome ajuda. Quando a gente fala que esse ou é de exclusão, o que a gente está entendendo? Que quando a gente fala o Brasil ou a Argentina ganhará, a gente entende que só um deles vai ganhar e o outro não.
Por isso que um está excluído e o outro não, né? Um está fora e o outro está dentro, vamos dizer assim. Então, é por isso que o verbo fica no singular, porque você promoveu a exclusão. Na letra B, a gente tem lá, Ricardo ou Alexandre. Fala pra mim, pessoal, casará ou casarão com a Luísa? No Brasil, só um casa. Então, outra vez, a gente tem o verbo no singular. O Ricardo vira Ricardão e fica tudo certo, não é isso? É assim que vai ficar. Aí a gente tem a exclusão. Pelo menos matrimonial a gente tem a exclusão. Só um pode casar no Brasil. Porque essa regrinha aqui, em outras terras, não vai funcionar, não. Na C, Fortaleza ou Recife. E agora? São bons lugares para as férias? Qual é a diferença aqui, hein? Por que aqui o verbo vai para o plural? Assimilem bem o que nós estamos vendo aqui, não só por causa da concordância, mas também para vocês saberem as semânticas possíveis do ou. Vai fazer muita diferença. Então, vamos lá. Fortaleza ou Recife são, aqui, não traz mais ideia de exclusão, traz ideia de inclusão. A ideia aqui é de soma, porque quando se diz Fortaleza ou Recife são bons lugares para as férias, o que acontece é que nós estamos dizendo que os dois lugares são bons. É uma adição. É como se nós disséssemos Fortaleza e Recife são bons lugares, não é? Para as férias. Tá vendo? Não existe a exclusão. Esse ou tem a ideia da soma. Então, verbo no plural. E na D? O deputado ou os deputados, como é que vocês acham que vai ficar agora? Eu acho que a maioria de vocês pensou, votaram, eu acho, e acertaram. Só que é uma coisa, esse ou, ele dá a ideia de exclusão. Estou excluindo algum desses elementos, é muito parecido com a letra A? Não, né? E dá pra gente a ideia de soma, o deputado e os deputados? Fica meio besta pensar isso, vamos combinar, vai. Então, quer dizer, nem é exclusão, nem é inclusão. Esse ou aqui é um ou de retificação. É um ou de retificação. O que significa isso? É como se a pessoa aqui dissesse assim, o deputado, ou melhor, os deputados, retificou, corrigiu o que foi dito. Porque, veja bem, não haveria outro motivo para a pessoa repetir o termo deputado aqui, colocando no plural, se ele já havia falado deputado. A não ser este motivo de corrigir. Porque a pessoa fala deputado, ela se lembra, não, são os deputados. Os deputados votaram. E aí, como se trata de uma retificação, olha lá, o verbo, claro, logicamente vai concordar com a retificação feita e não com aquilo que a pessoa julgou errado, ou pelo menos que ela julgou que o que ela disse estava errado, certo? Então ela consertou o que ela falou. Então você subentende aqui um ou melhor para poder perceber a ideia que nós temos aí. É um exemplo simplesinho, né? Mas essas coisas acontecem muito, a gente usa bastante. Então, na conclusão, a gente tem lá sujeito ligado por ou. O verbo fica no singular se o ou indicar a exclusão. O verbo vai para o plural, fica no plural se o ou indicar inclusão. Ou soma, já escrevi ali para cima, né? E o verbo concorda com o núcleo mais próximo dele, certo? Como é o último caso aqui, quando esse ou indicar retificação. Certo? É isso. Retificação. Tudo bem? Muito bem, muito bem. Então, vocês estão vendo que falta pouquinho para a gente encerrar essa parte aqui? Hoje eu dei uma canseira em vocês? Não, dei nada. Isso aqui é facinho de fazer. Vai, vamos combinar, vamos fazer um combinado que é fácil, né? O problema é que você tem várias condições seguidas e aí fica
bastante coisa, a voluma. Mas isso que eu pus só os principais, pus aqueles mais importantes, aqueles que caem para valer, não é isso? E mais alguns outros que às vezes aparecem assim, sabe aquele pelinho do ovo que você achou? O examinador acha de vez em quando. Então a gente coloca também que é para poder ajudar. Mas vocês têm as tabelinhas lá de apoio, certo? Vamos ver quais foram as dúvidas que vieram. São 2 perguntinhas, então? Para quem já estiver indo embora, que eu sei que muita gente não aguenta e vai embora e não escuta as dúvidas, o que seria de extrema importância, uma ótima semana, certo? Até quinta-feira que vem. Vamos ver o que vai aparecer aí. Prontinho. Ai, meu Jesus. Fala a verdade, quem ficou exausta hoje fui eu, porque eu tinha acabado de dar uma aula de 4 horinhas, saí de um estúdio e entrei no outro. Olha que beleza que foi meu dia hoje. Foi uma coisa. Vamos lá. Primeira perguntinha. Keller Filgueiras, é isso mesmo. Questão, professora, comente, por favor, a questão já narrada hoje no texto da máquina administrativa da Exato. A forma verbal detém está no plural para concordar com cidades pequenas. Por que no meu slide pulou? Será que pulou? A gente tem que voltar lá no slide do exercício. Será que no meu slide eu não coloquei o item? Para falar a verdade, eu senti falta, mas eu falei assim, vai ver que eu estou ficando louca. Porque a gente faz tanto material que acaba perdendo o rumo do negócio. Tem que voltar. Vai voltando que eu vou te avisar. Eu senti falta. Eu falei assim, eu sei. Aí, próximo, de baixo. Aí. Tanto é que detém está no... Por isso mesmo que eu senti falta. Eu falei, será que eu negritei à toa, né? Acho que na hora de passar para o slide comeu bola, né, professora? Eu acho. Mas vamos ver. Porque às vezes também acontece de deixar em negrito e não ter o item. Eu fiquei na dúvida, fiquei quieta. Então vamos lá. IBGE e BNDES mostraram que a desesperança nas cidades pequenas empurra a força de trabalho para as médias, que detêm maior dinamismo econômico. Então, eu acho que a questão era a mesma que está aqui na letra B. Acho não, é isso. E aí, a pergunta é se detém, né? Se detém e está no plural, aliás, se essa forma detém combina com cidades pequenas, não é isso que estava no seu e-mail? É. Tanto é que eu deixei aqui em negrito, mas eu dei a resposta, concorda? Eu dei a resposta. Mesmo não havendo o item aí, eu acabei dando a resposta para vocês, eu acho até porque eu vi em negrito, fiquei na dúvida e comentei, porque veja bem, IBGE e BNDES mostraram que a desesperança nas cidades pequenas empurra a força de trabalho. Então é o seguinte, quem que é o sujeito do empurra? Aqui que já existe um verbo aqui. Quem que empurra? A desesperança. Então tá aqui, vamos tirar. Nas cidades pequenas saiu. Então, a desesperança empurra. Estou dizendo isso porque cidades pequenas estava na oração do empurrar, não é verdade? Estava lá. E aí continua. Empurra a força de trabalho para as médias, que detêm maior dinamismo econômico. Agora veja o que acontece. Por lógica, quem é que detém maior dinamismo econômico? As cidades